E aí, galera, beleza? Prontos para mais uma aula? Eu sou o professor Charles, professor de Matemática e Física, e a nossa aula hoje é de Física. A gente vai resolver questões sobre termometria. Na outra aula, lembra? A gente tinha visto teoria, a gente viu toda a teoria de termometria para preparar vocês para resolver essas questões que nós iremos fazer hoje. Separei 5 questões aqui, show de bola para vocês, beleza? Antes de eu começar a resolver as questões, não esqueça, curta, compartilhe e comente o que você quiser saber, tá? De conteúdo, enfim, comenta aí que a gente vai resolver aqui com vocês. E também não esqueça de seguir o Evolução nas redes sociais e esse professor aqui, tá? @Charles_Jennings, beleza? Então vamos lá, galera, vamos para a nossa questão de número 1 que está lá na nossa tela. Vamos comigo para a nossa tela. Questão de número 1. Uma escala termométrica A adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 70 graus A e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 20 graus A. Outra escala termométrica B adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 90 graus B e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 10 graus B. A expressão que relaciona a temperatura das escalas A e B é quanto? Então vamos lá, galera, olha só. Você vai montar os dois termômetros. Um é grau A e outro é grau B. Lembra? Ponto de gelo e ponto de vapor. É o mesmo ponto de ebulição, que é o ponto de vapor, e o ponto de gelo, que é o ponto de fusão. Então vamos lá. Da escala A, qual que é a temperatura aqui, ó? Adota a temperatura da água em ebulição de 70 graus A. Então, ebulição aqui em cima, ó. 70 graus A. E para a temperatura de fusão do gelo, fusão é o ponto de gelo, ó, né? A pressão normal de 20 graus A. Aqui embaixo, 20. Aí na escala B, outra escala termométrica B adota para a temperatura da água em ebulição, né, 90 graus B. 90 aqui em cima. E para a temperatura de fusão do gelo, a pressão normal, 10 graus B. 10 aqui embaixo. E aí ele quer a expressão que vai relacionar a temperatura dessas duas escalas. Aí ele usa aqui, ó, θA. Você pode usar TA, θA, isso vai depender muito da questão. A questão está usando θ. E lá o correspondente no B é o θB. E aí qual é a sacadinha? Pedacinho para o pedação. Assim como esse pedacinho está para o pedação. θA menos 20 está para 70 menos 20, que é 50. Assim como θB menos 10 está para 90 menos 10, que é 80. Corta logo aqui, ó, zero do denominador dos dois. Tá? E aí você vai ficar θA menos 20 sobre 5 igual a θB menos 10 sobre 8. Faz logo meio por extremos, ó. Tá? Quem que ele deixa isolado lá? Ele deixa o θB isolado. Então, vou fazer primeiro aqui o do B. Ó. 5 que vai multiplicar θB menos 10 igual a 8 que vai multiplicar θA menos 20. Aí faz a distributiva. 5 θB menos 5 vezes 10, 50. Igual, distributiva aqui, 8 θA, e 8 vezes menos 20 dá menos 160. Esse menos 50 vamos passar para o outro lado, ele vai positivo. Então a gente vai ter isso aqui, ó, 5 θB, ficou desse lado aqui, o menos 50 vai jogar positivo. Igual, lá do outro lado a gente já tem o 8 θA, menos 160 que já estava lá. E quem que passou para o outro lado positivo? Menos 50 foi mais 50. Daí, 5 θB igual a 8 θA. E menos 160 mais 50 vai dar menos 110. Beleza? Só que você observa que lá o θB ele fica isolado. Então, esse 5 que está multiplicando pelo θB vai passar dividindo. Então, θB é 8 θA menos 110, tudo isso dividido por 5. Quando a gente divide tudo isso por 5, ó, a gente pode deixar separado. 8 dividido por 5 vai dar 1,6, não é isso?
Ó, 1,6 vezes 5, 30 vai 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Correto. 1,6 θA menos 110 dividido por 5, que vai dar 22. Pronto. Conseguimos deixar o θB em função do θA. θB ficou 1,6 θA menos 22. Isso você encontra em qual alternativa? Alternativa C. Beleza? Não esqueça, galera, curta, compartilhe e comente, beleza? Vamos com a gente para a nossa próxima questão, questão de número 2. Vamos comigo para a tela. Questão de número 2. Vários turistas frequentemente têm tido a oportunidade de viajar para países que utilizam a escala Fahrenheit como referência para medidas de temperatura. Considerando-se que quando um termômetro graduado na escala Fahrenheit assinala 32 graus Fahrenheit, essa temperatura corresponde ao ponto de gelo, e quando assinala 212 graus Fahrenheit, trata-se do ponto de vapor. Em um desses países, um turista observou que um termômetro assinalava a temperatura de 74,3 graus Fahrenheit. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura na escala Celsius, correspondente à temperatura observada pelo turista. Então, ó, não tem mistério, gente. Ó, os dois termômetros aqui, Fahrenheit e Celsius. Ó, graus Fahrenheit, graus Celsius. Fahrenheit, ele até te deu aí os pontos de gelo e de vapor. Ponto de gelo, 32 e 212, o de vapor. E na escala Celsius, quem é o ponto de gelo? 0. E o de vapor na escala Celsius? 100. É interessante que você saiba esses valores, tá? Principalmente em Celsius, tá? E aí ele quer saber a temperatura de 74,3 Fahrenheit. Quanto é que vai ser isso daqui em Celsius, que eu vou chamar de TC. Então não tem mistério, ó. Pedacinho para o pedação. Pedacinho para o pedação. Então, 74,3 menos 32 sobre 212 menos 32 igual TC menos 0 sobre 100 menos 0. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 4 menos 2 dá 2, 7 menos 3 vai dar 4, 42,3 sobre 212 menos 32, 180. Igual a TC menos 0, que é TC, 100 menos 0 é 100. Vou simplificar os denominadores por 20. 180 por 20 é 9, 100 por 20 é 5. Então, ficou assim, ó, 42,3 sobre 9 igual a TC sobre 5. Vou logo dividir aqui o 42,3 pelo 9, ó. Igual às casas decimais, né? Deixar uma casa e uma casa, esquece a vírgula. Aí vai dar quanto? 4, né? Porque o 5 vai passar. 0, 4 vezes 9, 36, subtrai 3. Empresta, né, daqui vai 1, 12 menos 6 dá 6, 3 menos 3, 0. Não tem mais número para baixar, vírgula, 0. 630 por 90, 7. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 9, 63. 4,7 é o resultado dessa divisão. Igual a TC sobre 5. Aí o 5 passa multiplicando, então TC vai ser 4,7 vezes 5. TC igual 7 vezes 5, 35, vão 3. 5 vezes 4, 20, com 3, 23. 23,5 graus Celsius. E isso você encontra na alternativa C. Legal, viram como é fácil, gente? Não tem mistério. Todo problema que envolve termometria, escalas termométricas, tu vai montar os dois termômetros e vai fazer o pedacinho para o pedação. Esse é o macete. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 3. Vamos comigo lá para a tela. Questão de número 3. Antônio, um estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius com a escala de seu nome, grau A, né, de Antônio. Para isso, ele faz leituras de duas temperaturas com termômetros graduados em graus Celsius e em graus A, graus Antônio. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Qual a relação termométrica entre a temperatura da escala Antônio e da escala Celsius? Então, repare que essa questão é a que envolve a nossa função de primeiro grau, a nossa reta, né?
e usa o plano cartesiano. Repara que aqui no eixo horizontal é graus Antônio, graus A, e no eixo vertical está os graus Celsius. Né? Aí colocou a reta aqui, ó, uma reta crescente. Pegou aqui, ó, um pontinho dessa reta, que é 100, 90, e bem aqui onde toca o eixo vertical é 40, que é 0. Então, qual é o truque nesse tipo de questão que envolve o gráfico? É sempre achar os dois pontos, ó. Aqui está um dos pontos, e aí você vê aqui, ó, quem é que está aqui no eixo horizontal? 100. Quem é que está no eixo vertical? 90. E esse outro ponto aqui, ó, quem é que está aqui no eixo horizontal? 0. É sempre primeiro o do eixo horizontal, ó, tá? E depois o eixo vertical, 40. Pronto. Aí você vai montar os dois termômetros, ó. Montou os dois termômetros, faz a correspondência. Vou começar com esse ponto aqui, ó. Lembra que o primeiro valor é sempre do eixo horizontal, grau A, ó. Então, vou colocar o grau A aqui e o grau Celsius aqui, ó. Quando em grau A é 0, quanto é que é em grau Celsius? 40. E quando em grau A é 100, quanto é que é em grau Celsius? 90. Aí, se você tiver uma temperatura qualquer aqui que ele está chamando simplesmente de A, tu vai ter uma correspondente aqui que ele está chamando de C. E aí entra no pedacinho para o pedação. Ó, esse pedacinho aqui está para o pedação, assim como este pedacinho está para o pedação. A menos 0 é A, sobre 100 menos 0, 100. C menos 40, 90 menos 40, que é 50. Dá para simplificar os dois denominadores por 50. 50 dividido por 50 é 1, 100 dividido por 50 é 2. E aí faz meio por extremos. Ó. A vezes 1 dá A, e o 2 vai multiplicar por C menos 40. Fazendo a distributiva, 2 vezes C dá 2C, 2 vezes menos 40, menos 80. Então, A igual a 2C menos 80. E isso você encontra na alternativa C. Viram como é fácil, gente? Bem tranquilo, né? Depois daquela nossa primeira aula de teoria, ficou tudo maceteado para vocês aqui fazer os exercícios tranquilo. Beleza? Então vamos com a gente para a nossa próxima questão que vai estar lá na tela, questão de número 4. Questão de número 4. Largamente utilizados na medicina, os termômetros clínicos de mercúrio relacionam o comprimento da coluna de mercúrio com a temperatura. Sabendo-se que quando a coluna de mercúrio atinge 2 centímetros, a temperatura equivale a 34 graus Celsius, e quando atinge 14 centímetros, a temperatura equivale a 46 graus Celsius, ao medir a temperatura de um paciente com esse termômetro, a coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. A alternativa correta que apresenta a temperatura do paciente em graus Celsius nessa medição é... Então, ó, é aquele problema que vai relacionar a altura, né, o comprimento da coluna de mercúrio, com a temperatura. Mas você monta exatamente do mesmo jeito. Ó. Então, são as coordenadas. Ó. Quando a coluna de mercúrio é 2 centímetros, aqui eu vou colocar da coluna de mercúrio, é a altura. E aqui a temperatura, que vai ter graus Celsius. Então, quando a coluna é 2 centímetros, a altura está em centímetros. Quanto aqui é a temperatura? 34 graus Celsius. Faz o correspondente aqui do outro lado. Quando atinge 14 centímetros, vou colocar aqui, ó, 14 centímetros, a temperatura equivale a 46 graus Celsius. E aí ele quer saber, quando atingir 8 centímetros, 8 está por aqui assim, ó, quanto é que vai ser a temperatura correspondente aqui em graus Celsius. Certo? Então vamos lá. Ó o pedacinho para o pedação, ó. Pedacinho para o pedação. Pedacinho para o pedação. Isso é da matemática, ó. Proporcional. Ó. Então, 8 menos 2, 6. Está para 14 menos 2, 12. TC menos 34
está para 46 menos 34, que vai dar 12 também. Olha que beleza, como deu o mesmo denominador, corta logo o denominador. 6 igual a TC menos 34. Esse menos 34 vai passar para cá somando, mais 34, igual a TC. Portanto, TC vai ficar, quanto é 6 mais 34? 40. Então, a resposta é 40 graus Celsius. Isso você encontra em qual alternativa? Alternativa D. Viram só, gente? Se você seguir o passo a passo do que a gente viu na aula de teoria, não tem como errar. É muito tranquilo. Segue passo a passo que você vai acertar com certeza, beleza? E agora nós vamos para a nossa última questão que eu separei para vocês. Vamos comigo para a tela. Questão de número 5, gente. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em 2 instantes consecutivos por termômetros distintos. O primeiro graduado na escala Celsius e o segundo na escala Kelvin. Os valores obtidos foram respectivamente iguais a 120 graus Celsius e 438 Kelvin. Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit corresponde a quanto? Essa variação de temperatura expressa em Fahrenheit. Repare que nessa questão, ele quer quanto é a variação. Quanto é que é a variação expressa em Fahrenheit. Só que ele está me dando uma temperatura em graus Celsius e outra temperatura em Kelvin. Então, primeiro, ou eu escolho trabalhar tudo em graus Celsius, ou escolho trabalhar tudo em Kelvin. Tanto faz. Eu vou escolher Celsius, tá? Mas se você quisesse escolher Kelvin, não ia fazer diferença nenhuma, beleza? Então vamos lá, vamos comigo aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro o seguinte. Graus Celsius e Kelvin. Lembra, temperatura aqui do gelo, graus Celsius, 0. Do vapor, 100. Kelvin, 273 é do gelo. 373 é a do vapor. Aí, vamos lá. Vou criar a escala de conversão. Aqui é o TC e o TK. Pedacinho para o pedação. Pedacinho para o pedação. TC menos 0, TC, sobre 100 menos 0, 100. TK menos 273 sobre 373 menos 273, que é 100. Corto 100 com 100. TC igual a TK menos 273. Está aqui a escala de conversão de Celsius em Kelvin ou de Kelvin em Celsius. Aí o que eu vou fazer? Ó? Observe lá o texto da questão. Os valores obtidos foram respectivamente iguais a 120 graus Celsius e 438 Kelvin. Como eu vou escolher trabalhar com Celsius, eu vou trabalhar com aquele 120 e aquele 438 Kelvin que você observa lá no texto, eu vou passar esses 438 Kelvin para Celsius. Tá? Então, olha só, está aqui a escala, a nossa expressão, né, que muda de uma escala para outra. Substitui esse TK aqui por 438. Aí eu vou achar essa temperatura em Celsius. 438 menos 273. 8 menos 3, 5. 13 menos 7 aqui dá 6, emprestou. 3 menos 2, 1. Repare que aqueles 438 Kelvin, ele é a mesma coisa que o quê? Que 165 graus Celsius. Ou seja, voltando ao nosso texto, quais são os valores obtidos? 120 graus Celsius e 438 Kelvin. Só que esse 438 Kelvin, a gente vai usar o quê? 165 graus Celsius. Ou seja, teve uma variação, ó, de 120 graus Celsius para quanto que variou? De 120 graus Celsius para 165 graus Celsius. Então, qual foi a variação que a gente teve na escala Celsius? Variação é uma temperatura menos a outra, ó. 165 menos 120. Então, essa variação em Celsius, 5 menos 0 é 5, 6 menos 2 é 4, menos 1 é 0.
foi uma variação de 45 graus Celsius. Só que o problema aqui é essa variação em graus o quê? Fahrenheit. Agora a gente vai montar de novo os termômetros, só que de Celsius e Fahrenheit, ó. Graus Celsius, graus Fahrenheit. Lembra, ponto de gelo em graus Celsius, 0. De vapor, 100. Fahrenheit, 32 e 212. Muito bem. E a gente já sabe quanto é que foi essa variação em Celsius. De quanto é que foi essa variação em Celsius? 45, ó. Então, ó, eu vou colocar aqui um ΔTC, depois a gente só substitui. Então, aqui, ó, essa variação em Celsius, a gente quer saber quanto é que vai ser a correspondente variação em Fahrenheit. Vou colocar aqui para o outro lado. Nós estamos trabalhando com as variações agora. Então, lembra, ó, quando é variação, é o mesmo esquema. Ó. Essa variação, ΔTC, está para o total, aqui essa variação total, ó, 100 menos 0 é 100. Assim como essa variação em Fahrenheit está para 212 menos 32, que é 180. Vamos simplificar isso aqui por 20. 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9. Então, ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Ó. A gente está trabalhando com as variações em Celsius e Fahrenheit. E Celsius foi quanto a variação em Celsius? 45. Agora é só substituir aqui, ó. 45 por 5 é igual a ΔTF sobre 9. Ó. 45 dividido por 5 dá 9. Igual a ΔTF sobre 9. Esse 9 vai passar multiplicando, e aí o ΔTF vai ficar 9 vezes 9, 81. Então, a nossa variação em Fahrenheit foi de 81 graus Fahrenheit. Você observa que isso se encontra na letra C. Viram só? Essa questão deu um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque ela mexeu com três escalas, né? Mexeu com grau Celsius, com Kelvin e grau Fahrenheit. E aí, na primeira, eu tive que fazer uma conversão, primeiramente, de Kelvin em Celsius, para saber quanto é que era a variação em Celsius. E aí, depois, a gente viu a escala de conversão das variações de temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então, ela foi um pouquinho mais longa, mas não deixa de seguir o nosso passo a passo que a gente vai acertar. Beleza, gente? Galera, é isso aí. Eu espero que eu possa ter contribuído com mais uma aula para vocês. E qualquer coisa que você quiser, comente, deixa nos comentários aí um conteúdo de física que você quer que eu grave, que eu vou gravar. Não esqueça de curtir, compartilhar, seguir o Evolução nas redes sociais e seguir o Professor nas redes sociais, beleza? Até a nossa próxima aula, gente. Falou!